Tirania de Aço capítulo 247 dizendo: ó Deus, dias se passaram desde que Honoria chegara ao Cufistém, e agora era hora de se despedir de seu amigo Agnelus. Ao contrário de Honoria, o homem não podia ficar muito tempo em Cufistém. Ele tinha um negócio que tinha que conduzir, e depois de fechar o negócio com Berengário, tinha que seguir seu caminho. No momento, Honoria estava nas docas de Cufistém, cercada por alguns guardas de Berengário. Ela estava enviando Agnelus enquanto o homem retornava às fronteiras do Império Bizantino. Nas mãos de Honoria estavam as joias que ela havia tirado de seu quarto antes de fugir de casa. Era o pagamento que ela prometera a Agnelus por levá-la a Cufistém. Ela calmamente entregou as joias para Agnelus com um sorriso amargo no rosto. Durante a viagem juntos, ela se afeiçoara bastante ao mercador mais velho, não a ponto de romance, mas estritamente como amigos. Como tal, ela estava triste por vê-lo ir. Aqui está, Agnelus, como prometido. Este é o pagamento por me levar a Cufistém. Você e sua irmã têm minha eterna gratidão. Rezo para que não tenha causado muitos problemas em me ajudar. Embora Honoria fosse ingênua por ter sido trancada toda a sua vida, ela tinha visto alguns dos males do mundo e sabia que se Melissa ou Agnelus fossem pegos por seus crimes de ajudar Honoria em sua fuga, eles provavelmente seriam executados e, como tal, ela temia muito essa possibilidade. No entanto, as ações de Agnelus chocaram Honoria quando ele empurrou a pequena caixa cheia de joias de volta nas mãos de Honoria e devolveu seu sorriso amargo com um sorriso amigável. Fique com isso. Na verdade, a honra de ajudá-lo em sua viagem foi um pagamento suficiente. Além disso, eu iria para Cufistém de qualquer maneira e, graças a você, consegui estabelecer um acordo comercial bastante favorável com o Duque. Ao ouvir isso, uma pequena lágrima começou a se formar em um dos olhos verde-menta de Honoria. Agnelus e Melissa correram um risco tão grande por ela e, no final, não queriam nada em troca. Eles eram pessoas realmente boas. Como tal, ela correu e abraçou o homem e agradeceu por sua ajuda. Muito obrigado. Agnelus corou em resposta a isso quando ele finalmente se libertou das garras das garotas. Depois de fazer isso, ele deu a ela alguns conselhos sólidos. Este conteúdo foi retirado de gritinovelpub.com. Tome cuidado com Berengário. Ele é um homem muito astuto e astuto. Seu amante também parece ter uma inteligência afiada. Eles podem não ser tão bons quanto as pessoas que você pensa que o são. Tenho certeza que eles já começaram a suspeitar que você está mentindo para eles sobre sua identidade. Se você realmente quer fazer do Duque seu, terá que se contentar em ser mais uma de suas mulheres. Percebi, à primeira vista, que ele não era o tipo de homem que abdicaria de seus tesouros em troca de outro prêmio de valor igual ou ligeiramente maior. Faça o que fizer, por favor, não revele sua identidade antes de ter certeza de que ele se apaixonou por você. Se o fizer, ele é responsável por informar a sua família, afinal, no momento em que ele descobrir quem você é, ele estará abrigando conscientemente uma princesa fugitiva, o que é um crime grave aos olhos de sua família. Ao ouvir isso, Honoria começou a enxugar as lágrimas de seus olhos, e uma expressão determinada tomou conta de seu rosto impecável enquanto acenava com a cabeça ao conselho de Agnelus antes de responder. Vou levar a sério o que você disse. Honoria ficou impressionada com Berengário, mas também pressentiu alguma forma de perigo por parte do homem. Assim, ela ainda não tinha certeza se era o homem a quem queria se entregar. No entanto, ela usaria esse tempo para aprender mais sobre o homem e ela mesma. Levaria algum tempo até que Berengário descobrisse sua verdadeira identidade. Se Berengário a desapontasse de alguma forma, ela seguiria adiante em sua vida. Afinal, ela não planejava ser um pássaro em mais uma gaiola. Ao ouvir que Honoria leva seu conselho a sério, Agnelus acaricia seus cabelos brancos e brilhantes antes de se despedir. Bem, eu confio em você para cuidar de si mesma. Eu devo ir agora. Não só tenho que descarregar essas joias, mas também tenho que procurar minha irmã, que certamente deve estar escondida agora. Podemos nos encontrar novamente, Alteza. Com isso, Agnelus fez uma reverência antes de entrar em sua cozinha.
O navio partiu rapidamente, deixando Honoria no porto, observando sua amiga partir. Heraclio estava voando no céu seguindo o navio para se certificar de que ele havia alcançado o rio bem o suficiente. Ele retornaria em poucas horas depois de estar satisfeito com os resultados. Para saber mais, visite linknovelpub.com. Honoria não era como Conrad. Berengário não pretendia deixá-la confinada no castelo. Ela estava livre para vagar pela cidade desde que tivesse uma escolta adequada. O trabalho da escolta era simplesmente proteger Honoria. Quanto à coleta de informações sobre ela, havia muitos espiões em Kufstein sob o comando de Berengário que podiam rastrear silenciosamente seus movimentos. Após a chegada de Honoria, Linde rapidamente colocou seus espiões para se infiltrar no Império Bizantino e coletar informações sobre duas pessoas, a princesa Honoria, e a identidade que ela estava usando enquanto estava em Kufstein, Valeria Zonara. No entanto, levaria algum tempo até que seus espiões chegassem a Constantinopla e Antioquia, e muito menos começassem a reunir informações. Assim, por enquanto, tudo o que Berengar e Linde podiam fazer era observar as interações das meninas em Kufstein. Com a partida de Agnelus, Honoria tinha algum tempo livre em suas mãos, então ela decidiu gastá-lo andando por Kufstein e conhecendo os habitantes locais. O fato de que a guarda de Berengário a protegesse significava que ela era essencial para o duque e, como tal, ninguém ameaçou atacá-la enquanto caminhava pela cidade. A cidade de Kufstein estava começando a parecer uma cidade do início da Era Moderna. Tinha pequenas e grandes lojas localizadas no distrito comercial. Algumas dessas lojas pertenciam à nobreza, outras à dinastia de Bernegar, e a crescente classe média possuía algumas. Como tal, ela visitou uma loja de roupas para testemunhar a bela moda austríaca que viu Linde usar. Apesar de suas luxuosas roupas de seda, ela ficou fascinada com os desenhos que apareceram em Kufstein e começou a experimentar vestidos na loja. Esses vestidos eram feitos para o povo comum, mas ainda tinham algum grau de bordado em seus corpetes. As mulheres nobres normalmente tinham seus vestidos feitos sob medida em lojas exclusivas dedicadas exclusivamente à moda da classe alta. Assim, depois de conhecer a moda do povo, entrou numa das maiores lojas de moda nobre, onde viu vestidos requintados e detalhados que pareciam obras de arte. Embora Berengário tenha implementado roupas íntimas femininas modernas, ele também era um grande fã do espartilho. Eles agora eram comumente usados por mulheres de todos os status com seus vestidos. Quando Honoria viu que várias das mulheres da loja pareciam normalmente peitudas, ficou surpresa. Ela não tinha ideia do que era um espartilho ou como isso ajudava na figura de uma mulher. Ao ver a bela jovem vestida de estrangeiro entrar na loja, o balconista rapidamente se aproximou de Honoria e começou a perguntar que tipo de moda ela estava interessada. Peço desculpas se isso soar estranho, mas você é tão linda quanto uma princesa. Acho que você ficaria maravilhosa em alguns dos vestidos que nossa loja tem a oferecer. Sugiro este lindo vestido verde menta e dourado que é exclusivo de nossas lojas. Ficará perfeito com os seus olhos. Para mais, visite linknovelpub.com. Honoria foi imediatamente abalada pelo balconista. Ainda assim, antes que ela pudesse responder, ela foi empurrada para o vestiário e rapidamente medida em todo o corpo pelo alfaiate, o que ela sentiu violar significativamente sua privacidade. Como tal, ela imediatamente começou a corar. Depois de fazer isso, a alfaiate, que era uma mulher, formou um sorriso no rosto enquanto proclamava em voz alta as medidas de Honoria. 30 graus Celsius 20 a 30, nada mal. Não se preocupe. Eu terei um vestido para você em pouco tempo. Os balconistas e alfaiates da loja não se deram ao trabalho de ver se a mulher podia pagar o preço ridículo pela moda de alta qualidade. Afinal, ela estava protegida pelos guardas de Berengário, e se fosse esse o caso, mesmo que não pudesse pagar, eles sempre poderiam cobrar a despesa do castelo. Berengar era conhecido por pagar um preço justo pelos vestidos de sua noiva e amante e, por causa disso, quase todos os alfaiates da cidade desejavam fazer um vestido para uma de suas mulheres.
Depois de algum tempo, Honoria saiu da barraca com um vestido verde menta com bordados dourados no estilo da moda elisabetana da vida anterior de Berengário. Devido ao espartilho que ela estava usando, ela se sentiu incrivelmente desconfortável no início, e ainda assim destacou sua figura já perfeita, fazendo com que ela parecesse muito mais desejável. Ao se aproximar do balcão com um sorriso desajeitado, ela informou ao balconista que tudo o que podia pagar eram joias. Eu não tenho nenhuma moeda local comigo, só posso pagar com joias, tudo bem? Embora Honoria se sentisse desconfortável por ser forçada a essa situação, ela adorou como o vestido ficava nela e não queria deixá-lo para trás. No entanto, o funcionário apenas sorriu para ela e informou que era dela. Não se preocupe com isso, se você estiver perto de Berengar, ele nos compensará adequadamente. Apenas certifique-se de dizer a todos onde você conseguiu o lindo vestido. Com isso, Honoria assentiu e partiu com seus guarda-costas. Depois de fazer isso, ela voltou para o castelo. Ela não sabia por quê, mas queria obter a aprovação de Berengário para seu vestido novo o mais rápido possível. Tirania de Aço capítulo 248 Sonhos do futuro Honoria voltou rapidamente ao castelo com o desejo de mostrar seu vestido novo a Berengário. No entanto, ela não estava familiarizada com o layout e prontamente se perdeu. Por puro acaso, ela acabou no escritório de Berengário, onde ele estava trabalhando na aprovação de despesas navais e na elaboração de novos projetos de navios. Uma marinha poderosa era uma marinha versátil e, enquanto os estaleiros de Berengário estavam sendo construídos, ele desenharia muitos projetos diferentes para navios futuros. Berengar estava desenhando um Slowpovar de 20 canhões baseado no USS Boston, que foi comissionado em 1825 durante sua vida anterior. Era um navio de convés único rápido e ágil, armado com 20 canhões de 24 libras. Enquanto esboçava as plantas, Berengar ouviu uma batida na porta e supôs que fosse Lindy, pois era ela que costumava visitá-lo durante o dia. Como tal, ele disse com um sorriso no rosto: Babi, você sabe que está aberto. Você precisa bater. Ao ouvir isso, Honoria começou a corar enquanto abria lentamente a porta e revelava sua linda figura em seu novo vestido deslumbrante. Berengário ficou bastante chocado ao ver isso e coçou a cabeça com uma expressão estranha ao ver que não era Lindy à sua porta. Lady Valeria, sinto muito por ter confundido você com outra pessoa. Há algo em que eu possa ajudá-la? Honoria entrou humildemente na sala enquanto respondia ao comentário de Berengário. Na verdade não, eu estava apenas curioso, é tudo. Eu não vejo seu rosto há alguns dias e queria saber o que você estava fazendo. Depois de fazer isso, a princesa girou em seu vestido novo, dando a Berengar a dica de comentar sobre ele. Berengar teve que admitir que ela estava perfeita no vestido, mas ele tinha uma suspeita incômoda de que seria ele quem acabaria pagando por isso. Então, em vez de elogiá-la como ela queria, ele simplesmente fez a pergunta em sua mente: quanto esse vestido me custou? Ao ouvir isso, Honoria começou a fazer beicinho. Ela não obteve a resposta que desejava e murmurou baixinho: não sei. Berengário achou isso adorável e, como tal, sorriu antes de dar à garota o que ela queria. Bem, custe o que custar, valeu a pena. Fica perfeito em você. Depois de ouvir isso, Honoria corou e sorriu antes de começar a se sentar na cadeira diante da mesa de Berengário. Ao fazê-lo, Berengário pousou a pena antes de cobrir as plantas do navio com os seus relatórios de despesas navais. Ele não queria que informações tão sensíveis vazassem e, como tal, começou a informar a garota de suas ações mais chatas nos últimos dias para que ela perdesse o interesse. Quanto ao que estou fazendo, estou apenas cuidando de assuntos do Estado, como Duque. Tenho muito trabalho para mim, na maioria das vezes, é bastante chato. Honoria apenas assentiu com a cabeça, desinteressada ao ouvir isso. No entanto, ela leu as palavras em negrito no topo do papel de Berengário. Sua compreensão da língua alemã era rudimentar, mas ainda conseguia ler a palavra naval,
Como alguém profundamente fascinado por velejar, ela ficou curiosa sobre isso e assim perguntou: despesas navais? Estou lendo certo? Eu não sabia que a Áustria tinha uma marinha. Ao ouvir isso, o sorriso agradável de Berengário tornou-se amargo enquanto ele tentava esconder o que estava fazendo. A construção de uma grande marinha austríaca era crucial para seus planos e, no momento, ele tentava esconder seus sonhos o máximo possível. Como tal, ele tentou dissuadir a garota na frente dele de se intrometer em seus negócios. Lady Valéria, eu sei que você é naturalmente curiosa, mas não é educado se intrometer nos negócios do território de outra pessoa. Eu a perdoarei por enquanto, mas espero que você não tente se envolver mais com meus assuntos. Ao ouvir isso, Honoria começou a fazer beicinho ao responder às palavras de Berengário. Sinto muito, só estou interessado em velejar, só isso. Fiquei empolgado quando vi a palavra naval. Prometo que não vou olhar seus documentos no futuro. Ao ouvir isso, Berengário ficou curioso e, assim, fez Honoria a pergunta em sua mente. Você está interessado em velejar, hein? É esse o seu sonho? Navegar pelo Mediterrâneo tão livre quanto uma águia com nada além do vento salgado do mar para lhe fazer companhia. Honoria começou a contemplar por alguns instantes as palavras de Berengário, antes de responder honestamente. Na verdade, eu não sei. Eu nunca tive o luxo de pensar sobre quais são meus sonhos para o futuro. Acho que você poderia dizer que ainda estou descobrindo isso. Ao ouvir isso, Berengário começou a sentir pena da garota. No entanto, a próxima pergunta que ela lhe fez o chocou. E você? Quais são seus sonhos? Esta era uma questão em que Berengário costumava pensar e, como tal, deu um sorriso agradável ao informar Honoria sobre suas ambições para a vida. No começo, eu não queria nada mais do que herdar as terras da minha família e passar uns bons 30 anos ou mais melhorando a vida do meu povo e, por extensão, minha família e eu, antes de me aposentar em alguma vila perto de um lago para viver o resto da vida. Meus dias em paz. Ao ouvir isso, Honoria ficou curiosa, parecia um objetivo nobre. No entanto, ela notou que ele prefaciava a declaração com termo no início e, como tal, ela estava curiosa sobre o que ele pensava. Como tal, ela perguntou mais sobre isso. E agora? Berengário suspirou antes de sua expressão se tornar solene. Ao fazê-lo, ele revelou as alturas de suas ambições. O mundo é um lugar cruel e implacável. Aprendi isso muito cedo na vida. Se posso fazer um pouco de mal para conseguir grandes coisas, então o farei. Anseio pela unificação de meu povo e não ter significa simplesmente os austríacos, mas todos os alemães. Aqueles que falam a língua alemã e têm alguma forma de cultura alemã devem se unir em um único império para prosperar e determinar seu destino livre de interferência estrangeira. Todos os outros que disputam o título de rei da Alemanha o fazem em busca de sua vanglória. Sei que posso fazer melhor e, ao fazê-lo, posso melhorar a vida de todos os alemães, mesmo que isso custe outras culturas e grupos étnicos. Assim vou lutar tentando conseguir isso e até morrer em busca do meu sonho se for necessário. Um sonho é algo que você deve perseguir mesmo que todos digam que é impossível. Algo que você está disposto a matar e morrer para alcançar. Quando você finalmente sente uma paixão tão avassaladora por algo, você sabe que encontrou seu propósito na vida, ou assim é minha crença. A história vai me lembrar de mim como o maior vilão do mundo ou o maior herói da Alemanha. De qualquer forma, eu não me importo, desde que eu possa realizar meu sonho. Ouvir Berengário falar tão apaixonadamente sobre seus sonhos inspirou Honoria a encontrar o que ela tanto se importava. Assim, pedi orientação a Berengar sobre o assunto. Qual você acha que é meu propósito? Berengar suspirou pesadamente e balançou a cabeça antes de responder. Isso é para você descobrir, mas se você é fascinado por velejar, pode ser um bom lugar para começar. Por enquanto, posso contratar alguns marinheiros para ensiná-la a velejar. Se você acabar caindo amo com isso, eu sempre posso enviar você para a Áustria no futuro, onde estou estabelecendo uma academia naval. Honoria se comoveu ao ouvir isso e imediatamente colocou as mãos no coração enquanto ouvia as amáveis palavras de Berengário.
Ela rapidamente continuou perguntando a Berengário os pensamentos em sua mente. Você faria isso por mim? Berengário sorriu e acenou com a cabeça ao dizer isso. Claro, por que não? Você está aqui sob minha proteção por enquanto. Você também pode aprender uma coisa ou duas enquanto pode. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Menta de Honoria, e ela não conseguia mais controlar suas emoções avassaladoras. Ela sabia que não custaria pouco para Berengário contratar marinheiros para ensiná-la a velejar e, no entanto, apesar de mal conhecê-la, ele estava disposto a ir tão longe para ajudá-la a descobrir seus sonhos na vida. Ela mal podia conter sua felicidade e, como tal, ela rapidamente se agarrou a Berengário e o abraçou com força enquanto choramingava em seu peito. Obrigada. Berengário não sabia exatamente o que aquela garota havia passado para ficar tão feliz com o que para ele era um favor tão pequeno. No entanto, ele decidiu deixar a garota chorar em seu gibão e apenas acariciou sua cabeça enquanto ela fazia isso. Claro, no momento em que Honoria se agarrou a ele, Berengar pôde ver os olhos azul celeste de Lindy olhando para ele com um olhar assassino na porta. Essa visão imediatamente causou arrepios na espinha de Berengário e, embora ele tentasse pular de seu assento, foi segurado pela princesa choramingando. Lindy não se incomodou em entrar no quarto. Berengário já tinha visto desagradada na porta, e só isso bastava para lhe enviar uma mensagem. Quando ela finalmente saiu, Berengário suspirou profundamente antes de pensar em sua mente. Vou pagar por isso depois. Tirania de Aço capítulo 249. Um amante ciumento. Depois de ter tido sua pequena discussão com Honoria, Berengário a mandou ir embora de seu escritório, alegando que tinha trabalho a fazer. Ela ficou feliz em atender e, assim, deixou Berengário sozinho na sala. Não muito depois de Lindy chegar e parecer bastante aborrecida, no momento em que ela fechou a porta atrás de si, Berengário soube que estava em apuros. Lindy estava diante da mesa de Berengário enquanto o encarava. Depois de alguns momentos de silêncio constrangedor, ela suspirou antes de se sentar e descansar o rosto bonito na palma da mão antes de falar. Eu não posso deixar você sozinho com a garota, posso? Berengar tinha uma expressão preocupada no rosto. Ele estava bem ciente de quão perigosa Lindy podia ser quando ela estava chateada e, embora fosse um mal-entendido, ela não acreditaria nele facilmente. Assim, ele tentou explicar sua inocência ao seu amante. Eu juro que eu sou inocente. Eu simplesmente fiz um favor a ela, e ela se agarrou a mim como uma sanguessuga. Como eu poderia saber que ela é tão pegajosa? Os olhos azul celeste de Lindy fitaram Berengar com um olhar curioso antes de ela fazer a pergunta em sua mente. Você fez um favor a ela, hein? O que pode ser? Berengário não tinha nada a esconder e, como tal, explicou a conversa que teve com Honoria. Eu apenas disse que, já que ela estava interessada em velejar, eu poderia contratar alguém para ensiná-la a velejar adequadamente em um barco fluvial. Se ela estivesse mais interessada, eu sempre poderia mandá-la para a academia naval que estou construindo em algum momento no futuro. Lindy teve dificuldade em acreditar nas palavras de Berengário, afinal, a moça o agarrava com tanta força, e assim ela estreitou o olhar para Berengário para ver se ele estava mentindo. Embora estivesse nervoso, Berengar era inocente de qualquer jogo sujo e, como tal, retribuiu o olhar de Lindy com um olhar de coragem. Vendo como Berengário não estava mentindo, Lindy suspirou antes de lhe dar um aviso amigável. Não deixe aquela pequena megera enfiar as garras em seu coração. Se ela for a princesa bizantina, isso só pode trazer problemas. Berengar acenou com a cabeça em resposta, como se entendesse a mensagem de Lindy. Embora, na realidade, ele tivesse começado a reconsiderar suas opções em relação a essa chamada lá de Valeria. Se a menina era a princesa Honoria, vários caminhos se apresentavam sobre como proceder. Lindy não foi tola no momento em que viu Berengar acenar com a cabeça. O olhar em seus olhos passou de genuíno para enganoso, e assim ela o encarou antes de exigir respostas dele. Exatamente o que você está pensando nessa sua mente intrigante?
Quando Berengário soube que Linde já havia descoberto que ele estava tramando alguma coisa, sorriu amargamente antes de revelar esse pensamento. Eu não posso esconder nada de você, posso? Tudo bem, eu vou te contar meus planos. Ao ouvir isto, Berengário serviu-se de uma bebida para si e para o seu amante enquanto começavam a conversar sobre os seus planos. Ele serviu um cálice de vinho fortificado para si mesmo, mas como ele e Linde pretendiam ter outro filho, serviu-lhe um copo cheio de água. Digamos que a garota seja a princesa Honoria, além de apaziguar os bizantinos e evitar uma crise diplomática, o que podemos ganhar enviando-a de volta ao império. Quando Linde ouviu isso, ela pensou por alguns momentos e respondeu à sua pergunta. Nós poderíamos ganhar a gratidão deles, aumentando ainda mais a quantidade de comércio que temos com eles. Isso não é suficiente. Quando Berengário ouviu isso, balançou o dedo e estalou a língua. TSK, TSK, TSK. Você está pensando muito pequeno, minha querida. Se ela é a princesa e se apaixonou por mim, por que não aproveitar isso e ter um filho com ela? Se eu fizer isso, minha dinastia ganha uma reivindicação ao Império Bizantino, uma afirmação fraca com certeza, mas suficiente para depor o próximo imperador se ele se mostrar hostil a nós. Linde olhou para Berengar como se estivesse falando com um louco antes de expressar os pensamentos em sua mente. Isso é um pouco arriscado. Se os bizantinos descobrirem que estamos abrigando sua princesa fugitiva com a intenção de que você a transforme em outra de suas consortes, eles certamente tomarão medidas contra nós. Para isso, Berengário recostou-se na cadeira e sorriu antes de dar sua opinião sobre o assunto. No momento em que eles puderem tomar qualquer ação prática contra nós, além de cortar o comércio, nosso exército e marinha serão maiores que os deles. Levarão anos para eles conquistarem o norte da África, supondo que eles descubram que abrigamos a princesa. Quantas pessoas sabem como ela é? Quantos deles estão aqui em Kufstein? Apenas Areta seria capaz de revelar sua identidade, mas ela pode ser facilmente escondida dele. Claro que há um risco significativo, mas há uma recompensa ainda maior. Mesmo que eles pintem um retrato dela e o usem como recompensa por seu retorno seguro, sejamos honestos, quantas pessoas a reconhecerão? O talento artístico das pessoas hoje em dia não é exatamente realista. Não como os artistas que promovia Kim Kufstein. Claro, tudo isso depende do fato de que ela é a princesa. Se ela é quem diz ser, então não tenho interesse na garota, e você pode ficar tranquilo. Depois de ouvir isso, Linde suspirou antes de olhar profundamente nos olhos de Berengário e fazer a pergunta em sua mente. Então você não tem sentimentos por ela? Berengário sorriu com um largo sorriso no rosto enquanto se recostava na cadeira. Como sempre, ele foi descaradamente honesto com sua amante sobre como se sentia sobre as outras mulheres ao seu redor. No momento, não, estou apenas planejando o futuro. No entanto, se ela provar ser a princesa Honoria e meus planos se concretizarem, o que quer dizer que não me apaixono pela garota. Afinal, sua inocência é bastante encantador, e tenho amor mais do que suficiente para dar a 3 mulheres. Para isso, Linde zombou, já era difícil equilibrar as coisas com a dela. Se uma terceira garota entrasse em cena em seu relacionamento já complexo, ela sabia que teria dor de cabeça. Apesar disso, ela também sabia que, uma vez que Berengário decidisse alguma coisa, seria impossível convencê-lo do contrário. Como tal, ela pegou o cálice que lhe foi fornecido e rapidamente bebeu seu conteúdo, tomando cuidado para não derramar uma única gota de água dentro antes de responder às afirmações audaciosas de Berengário. Espero que você saiba o que está fazendo. Antes que Linde pudesse se levantar e ir embora, Berengário falou novamente, instantaneamente colando sua atenção nas palavras que ele disse. Claro, há outra opção disponível. Eu sempre poderia me casar com a garota e selar uma aliança com o Império Bizantino. Embora isso exigisse diplomacia efetiva e, no mínimo, eu teria que elevar meu status ao de um rei, a fim de obter a aprovação do imperador. Ao ouvir isso, Linde ficou chocado e imediatamente começou a olhar para Berengar como se ele fosse um canalha.
Você quebraria seu noivado com a dela por essa mulher que você mal conhece? A esta insinuação, Berengário fingiu-se ofendido ao esclarecer os seus pensamentos ao amante. Porque Linde, estou ofendido por você sugerir tal coisa. Você sabe o quanto eu amo minha noiva. Claro que não, mas quem pode dizer que estou limitado a uma esposa? Como rei, eu poderia facilmente representar a poliginia. Afinal, com minhas novas leis de sucessão, isso não será um problema para o futuro do reino. E se os reformistas tiverem algum problema com isso, sempre posso justificar com o fato de que Abrão teve várias esposas. Ao ouvir isso, Linde olhou para Berengar com choque por alguns momentos antes de expressar os pensamentos em sua mente. Você realmente pensou em tudo, não é? A isso, Berengar acenou com a cabeça com um sorriso presunçoso no rosto antes de responder da maneira mais arrogante possível. Alguém tem que fazer isso, não é? Depois de ouvir isso, Linde sorriu antes de partir, embora depois que ela saiu, esse sorriso rapidamente mudou para uma carranca. Ela não estava feliz com esta nova chegada ou com os planos de Berengário para ela. Como tal, ela rapidamente começou a escrever uma carta para Adela para informá-la sobre o aparecimento de um novo rival em seu relacionamento complicado. Talvez juntas as duas garotas pudessem convencer Berengário a não fazer tal coisa. É claro que Berengário não fazia ideia de que suas duas mulheres começariam a tramar pelas costas dele para impedir que Honoria entrasse em seu pequeno harém. Afinal, ele estava muito ocupado supervisionando a gestão do Ducado da Áustria e implementando uma série de reformas que mudariam o cenário político e legal do reino no futuro próximo. Sob sua orientação, a era industrial logo seria imposta à Áustria. Se ele quisesse que seu território entrasse pacificamente na nova era, mudanças significativas teriam que ser redigidas em sua constituição rudimentar e governo de transição. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.